Olá, gente amiga da comunidade Ascensão, amiga do Evangelho, amiga da nossa jornada de leitura da Bíblia, toda a Bíblia todo ano. Estamos iniciando mais uma semana e eu quero te convidar para a gente ficar juntos até o finalzinho dela, falando sobre 1 Coríntios. E no finalzinho já vamos chegar em 2 Coríntios, as duas cartas do apóstolo Paulo a esta igreja, que era uma igreja muito forte, mas também, como toda igreja grande, um grande grupo também tem seus desafios e, por que não dizer, os seus problemas. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do dom de profecia e de línguas. Quem de nós nunca ouviu falar a respeito dos movimentos evangélicos, onde existe essa forte ênfase nas manifestações sobrenaturais, dons de língua, profecias e assim por diante? O apóstolo Paulo vai dizer que isto é bíblico. Ele vai dizer que Deus se comunica, pode se manifestar entre a sua igreja de maneiras sobrenaturais. No entanto, vale ressaltar algumas coisas aqui, que o apóstolo Paulo vai dizer que quando Deus faz isto, e ele pode sim fazer entre a sua igreja, ele sempre tem alguns objetivos. O primeiro deles é edificar a sua igreja, ou seja, uma mensagem específica dada a alguém que tem uma profunda conexão com Deus, uma profunda conexão espiritual, onde Deus revela a sua palavra através dessa pessoa e numa língua sobrenatural, numa língua espiritual que as pessoas comuns não conseguem entender. No entanto, é necessário que haja alguém na igreja que tenha o mesmo dom, que possa interpretar esta mensagem. É uma coisa muito rara de acontecer, pelo menos no nosso meio, porque nós entendemos que a revelação suprema de Deus, a sua vontade, está na palavra pregada, está no Evangelho. Mas Deus é Deus e Deus pode ter os seus caminhos. O que muita gente ouve e escuta são pessoas que ficam escandalizadas em alguns movimentos evangélicos, porque percebem que às vezes as coisas não são tão sinceras, há um desejo muito grande de manifestação de dons, mas não da parte de Deus, da parte do indivíduo que quer ter dons, que quer de alguma maneira demonstrar que é mais espiritual, quer se destacar, e às vezes a interpretação é sempre a mesma coisa, do tipo, Deus me revelou que quer abençoar todo mundo aqui. Ora, isso é um desejo que a gente não precisa ter o dom de línguas para saber. Ou então, Deus disse que quer acrescentar muitas pessoas a esta igreja. E aí eu pergunto, isso é uma coisa muito natural. É normal que a gente pense isso e que a gente deseje isso, porque essa é a vontade de Deus e a gente olha isso e não precisa de nada sobrenatural para interpretar que diz isso na sua palavra. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que o dom de línguas, os dons sobrenaturais de profecia, eles estão presentes no corpo de Cristo, a igreja. É necessário que tenha alguém que interprete, é necessário que seja algo que edifique a igreja, mas ele diz uma coisa, que ele preferia não falar nenhuma língua, mas ter o dom do amor. É o que ele vai dizer no capítulo 13. Então, na igreja de Corinto, e às vezes ainda acontece na igreja de hoje, os dons são usados muitas vezes para promoção humana. Os dons sobrenaturais, usados para despertar admiração na pessoa, ou até mesmo para atrair algum tipo de fama, de observação. Existem muitos movimentos onde sempre as mesmas pessoas têm os mesmos dons, né? Isso é meio suspeito, porque isso causa uma dependência, isso causa uma idolatria, isso causa um desvio do Evangelho e, consequentemente, também um desvio do olhar para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, vai dizer que há uma ordem no culto, é necessária que haja uma ordem no culto para que as pessoas que vêm de fora não se sintam escandalizadas. Então, dons de língua, dons sobrenaturais são dons de Deus, é verdade. Mas a mesma Bíblia vai dizer, aprovai todos os dons para ver se eles provêm de Deus. Eu sempre digo, e essa é a minha palavra para ti hoje, o Evangelho, né, já nos traz grandes desafios para a gente interpretar, seguir e andar junto com Jesus. Então, acho que quanto menos confusão, quanto menos complicação, quanto menos distrações temos, mas nós nos dedicamos ao Evangelho que já temos revelado, e esse é o convite para que a gente siga Jesus Cristo diariamente. Um grande abraço para ti, um bom começo de semana, seguimos juntos lendo a Escritura.